Então, em que ponto da curva f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, a reta tangente é horizontal? Então vamos lembrar, a reta tangente é horizontal no ponto onde o coeficiente angular dessa reta é zero. E o coeficiente angular é obtido pela derivada da função naquele ponto. Beleza? Então, que continha que nós temos que fazer? A função é f de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, a derivada da função no ponto é igual ao coeficiente angular da reta, que tem que ser zero, porque reta horizontal, o coeficiente angular é zero. Ela é paralela ao eixo x. Então vamos calcular a derivada dessa função. Como é que é a derivada da raiz? A derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz, 1 menos x ao quadrado, vezes a derivada de 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado é a função polinomial. Menos x ao quadrado, eu posso escrever como? Esse radicando aqui. Menos x ao quadrado mais 1. Como é que é a derivada? 2 vezes menos 1, menos 2x. Menos 2x. Por que é x? Porque se subtrai 1 uma unidade do expoente. E a derivada da constante é zero. Isso aqui vai ficar quanto então? Multiplicando, então pode cancelar o 2, né? Então vai ficar menos x sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então aqui, ó, a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, raiz desse valor, vezes a derivada do radicando. Então, esse valor tem que ser igual a zero. Ó, a derivada, que é esse valor, tem que ser zero. Ou seja, menos x sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado tem que ser igual a zero. Então, menos x vai ser igual a quanto? Vai ser esse valor vezes zero, zero. Ou seja, o x é zero. Então, no ponto que tem abscissa x igual a zero, a tangente é horizontal, o coeficiente angular é zero. Agora, vamos descobrir o valor de y desse ponto, né? A função está lá, ó. Então, o f de zero é igual a quê? Raiz quadrada de 1 menos zero ao quadrado. Estou substituindo x por zero, né? Isso vai dar quanto? Vai dar raiz de 1, ou seja, 1, o valor de y. Então, qual é o ponto? O ponto tem coordenadas x, tem coordenadas 0 e 1. É o ponto de coordenadas 0 e 1. Nesse ponto, no gráfico dessa função, nessa curva, nesse ponto a tangente, a reta tangente é horizontal. O coeficiente angular é 0. Como é que é esse gráfico? Então, vou te dar uma ideia agora de como que é esse gráfico. O gráfico dessa função aqui, ó. Para fazer o gráfico, você não precisa saber o domínio, você atribuir os valores de x. Então, aqui é raiz quadrada. Você sabe que esse y vai ser sempre positivo, porque raiz quadrada nós só vamos admitir o valor positivo da raiz, né? Então, o radicando tem que ser maior que zero ou igual a zero, no máximo zero. Ele só não pode ser negativo, porque raiz quadrada negativo não é número real. Então, o radicando 1 menos x ao quadrado, isso aí é o domínio, certo? Da função, os valores de x para o gráfico, tá? O valor 1 menos x ao quadrado, que eu posso escrever menos x ao quadrado mais 1, na verdade, ele tem que ser o quê? Positivo ou no máximo zero. O que é isso aqui? Isso aqui é uma equação de segundo grau, isso aqui é uma parábola. Eu quero os valores maiores que ou iguais a zero.
O x, o valor de x aqui é mais 1 menos 1. Vê se não é. Menos 1 ao quadrado não dá mais 1. Com menos não fica menos 1, mais 1 dá 0. E o outro valor mais 1. São os valores. Então é uma parábola com a concavidade. Eu estou fazendo o gráfico, por enquanto, do radicando, não é da raiz, entendeu? Raiz quadrada disso. Estamos estudando o sinal da função. Então é uma parábola com a concavidade para baixo, porque o A é negativo, tá certo? E os valores de x, vamos analisar os valores de x. Ó, concavidade para baixo, passando no valor mais 1. É o coeficiente C, lembra? Essa raiz aqui é menos 1, essa raiz aqui é mais 1, beleza? E o estudo sinal. Observa que para x menor que menos 1 e maior que 1, o y é o que? Negativo. Ó, tá para baixo do eixo x, negativo. E para cima do eixo x, os valores de x que estão entre menos 1 e mais 1 vão me dar o que? Uma função o quê? Uma função positiva. Quer dizer que os valores de x aí do domínio eles estão entre 1 e menos 1 e 1, os valores do domínio. Quer dizer que eu vou ter gráfico lá só entre menos 1 e 1. Agora vamos analisar o seguinte. Aquela função, ou seja, y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, se eu elevar ao quadrado para tirar a raiz, como é que vai ficar? Vai ficar y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Confere, né? Isso aqui, se eu passar o x para o primeiro membro, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui, que equação é essa? Pessoal, isso aqui é a equação de uma circunferência com centro na origem e raio 1. Aqui é raio ao quadrado. Raiz de 1 é 1. Mas os valores de x tem que estar entre menos 1 e mais 1. E eu só vou ter y positivo, porque é raiz quadrada, tá vendo lá? Então, conclusão. É gráfico de uma circunferência, mas é apenas de uma semicircunferência. Olha por quê. É metade de uma circunferência. Olha lá. Os valores de x, eles estão entre menos 1 e mais 1. O ponto aqui é o ponto 0,01. Onde é que está o ponto 0,1? O ponto 0,1 está aqui, né? Ó. Então é uma semicircunferência. Ela faz isso, ó. Semicircunferência. Eu estou fazendo a mão, não está aparecendo, mas é metade de uma circunferência. Esse aqui é o ponto de coordenadas o quê? 0,1. É o ponto onde a reta tangente é o quê? Horizontal. Ela é paralela ao eixo x. A reta tangente tem coeficiente angular 0 nesse ponto. É uma semicircunferência. Entendeu por que é uma semicircunferência, né? Porque é a equação de uma circunferência, mas eu só posso admitir os valores de y positivos, porque é raiz quadrada. Onde é que estão os valores de y positivos? Eles estão para cima do zero, não é? Não é verdade? Quer dizer que não existe circunferência para cá, não existe a outra semicircunferência. Está aí o gráfico, então, da função. Qual função? A função f de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. O domínio, valores de x entre menos 1 e 1. O ponto onde a reta tangente é horizontal, não é? É o ponto P01, ó, 0 de x, 1 de y. Beleza? E é uma semicircunferência, porque nós só temos y o quê? Maior que ou igual a 0, ó. Valor de y positivo apenas, tá certo? Então é isso por enquanto, pessoal. Bons estudos. Um abraço. Tchau, tchau.